Damas e cavalheiros, gostaria de conversar com vocês com respeito à diferença entre direita e extrema-direita. Será que existe essa diferença? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Então peço para que vocês deem um like, compartilhe, se inscreva, quem não está inscrito ainda, e toque no sininho se caso você queira sempre saber as novidades desse canal. Esse é o canal do conhecimento. Bom, na Europa aconteceu uma eleição num país que é muito observado aqui do Brasil, que é a França. E na França, então, os partidos de direita ganharam mais cadeiras dentro do parlamento. Houve, então, uma vitória da direita em termos de composição parlamentar. E aqui no Brasil, e parece que também nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, foi falado que a extrema-direita está ganhando espaço na Europa. E será que existe mesmo essa tal de extrema-direita? Será que não seria mais uma narrativa falsa para que as pessoas possam pensar ou entender que direita significaria algo ruim, ou seja, extremismo dentro da direita seria uma coisa ruim? Bom, seria ruim se houvesse realmente esse extremismo, mas não existe. Na verdade, não há lugar dentro do sistema de direita, digamos assim, conservador, liberal, espaço para radicalismos e essa coisa de ser uma direita, digamos assim, revolucionária. Não existe revolucionário na direita. Então, extrema-direita, na verdade, não existe. A direita, ela preconiza o mercado livre, né? O mercado livre significa assim que as pessoas podem comprar, vender seus produtos, vender seu próprio trabalho num sistema de livre mercado. Então, nesse sistema, o direito individual é garantido. As pessoas têm liberdade de falar, se expressar. Se houver alguma coisa, digamos, que as pessoas estão se expressando de maneira caluniosa, existem regras e leis dentro do escopo, né, do direito, para que a pessoa possa responder se ele fez alguma acusação falsa, alguma injúria, alguma calúnia a alguém. Mas fora isso, as pessoas podem dizer suas ideias, podem defender esse ou aquele candidato, esse ou aquele partido. Isso está no sistema liberal, no sistema conservador também. Existe uma diferença entre liberalismo clássico, digamos assim, e os conservadores. O liberalismo clássico, eles têm muitas formas, assim, eles dão, assim, digamos, como ênfase os direitos individuais das pessoas. O direito à propriedade, por exemplo, e a liberdade de escolha, digamos, total, né? Esse é o liberalismo econômico, com muita pouca regra, quase nada de regra para o serviço ser girado no mercado. Do sistema conservador, que fica dentro da direita, ele já pensa em coisas sociais, em ajuda ao próximo. Haja visto que a maior parte do pessoal da direita, eles são oriundos das religiões, principalmente as religiões cristãs, e que tem dentro do seu âmago o desejo de ajudar as pessoas. Então é feito muito trabalho em prol das pessoas. Então, o conservadorismo, ele também preconiza não mexer naquilo que está dando certo, ou aquilo que sempre se experimentou e deu ótimos resultados. Então, é muito mais vagaroso e difícil de modificar algo que está correto. Então, se houver alguma modificação, tem que ser muito bem estudada e não pode ser sopetão. Ou seja, o conservadorismo, assim como o liberalismo, não aceita revoluções. Derrubar tudo e começar do zero, né? Ou então com a aventura de uma revolução com sonhos ideológicos, né? Essa é a grande diferença. O conservadorismo, ele permite que haja direito de crença das pessoas. O Estado não pode ter uma religião
própria, ou seja, o Estado ele não pode ser dono de uma religião e não pode apoiar uma determinada religião. Todas as religiões, digamos assim, são aceitas dentro de um Estado laico. O Estado laico não significa ser um Estado ateu, significa, sim, ser um Estado que promove e ajuda que haja religiões, ou seja, dá todo o apoio às religiões, inclusive religiões filosóficas também, não precisa ser o cristianismo é, isoladamente, mas toda crença que possa ser boa para as pessoas e que não leve ninguém a crime, tudo bem, então pode existir. Então, o conservadorismo, ele também dá muita ênfase à família, ao núcleo familiar, e defende a vida também. Não é a favor de abortar crianças antes de nascer, e também tem as crenças do conservadorismo, ele está muito relacionado à vida, né? Então, as pessoas que cometem crime têm que realmente pagar pelos seus crimes e não pode ser tolerado, né, o crime dentro do sistema conservador. Então, o conservadorismo então, tem vários aspectos importantes. Ele não é intervencionista, ele não é socialista, ele não é comunista, ele é um sistema livre das pessoas trabalharem em termos econômicos, em termos individuais. Agora, o socialismo, sim, o socialismo pode ter, sim, pode votar extremo, extrema esquerda, isso existe. A extrema esquerda seria aquele negócio de fazer revolução, de começar tudo do zero, de matar meio mundo de pessoas, de matar todo mundo que é contra, como aconteceu na União Soviética. Milhões de pessoas morreram na mão daqueles que eram os comunistas, socialistas. Lá na China aconteceu também, mais de 60 milhões de pessoas morreram na mão daqueles outros que eram socialistas. Todo mundo que era contra esse regime ditatorial que tinha na época, morriam. E assim, a gente observando todos os países que têm esse comunismo radical, eles matam as pessoas e exilam as pessoas e prendem as pessoas só por pensar diferente deles. Então, não existe, na verdade, no sistema de direita, esse extremismo que eles falam muito. Isso é falso. Então, temos que colocar isso bem na nossa mente, que não existe lugar, não existe nenhuma linha dentro do sistema conservadorismo e liberal que proponha alguma coisa nesse sentido, um autoritarismo e tal. Claro que passamos por mais de 30 anos as pessoas chamando os militares de direita, só porque eles impediram que a esquerda comunista, em 1964, pudesse tomar posse e fazer do Brasil uma Cuba, como aconteceu lá naquele país. Foi em 59 que fizeram a revolução lá, e eles queriam fazer uma revolução semelhante no Brasil, aí nos primeiros anos da década de 60. Então os militares realmente impediram, inclusive foram as senhoras católicas que saíram na rua, fazendo manifestações, grandes passeatas, para que impedissem que os comunistas tomassem conta. E os militares ajudaram nesse sentido. Só que com o tempo, os militares começaram a gostar do poder e começaram a agir como se fossem socialistas e comunistas. Começaram a prender gente, criaram o ato constitucional número 5, exilaram outros tantos, e dizem até que houve tortura, coisa parecida. Eles estavam usando os métodos socialistas para se manter no poder, embora tivesse uma segurança muito maior em termos de bandidagem no Brasil, mas a parte econômica estava começando a ser mais socialista como nunca. Experimentamos na época dos militares a inflação muito alta, os militares criaram centenas de estatais, porque criar estatais, empresas estatais, é coisa de socialista, não é coisa de liberal e nem de conservador. Então a gente, se analisar direito, a gente vê que essa coisa de socialismo no Brasil, essa coisa de esquerda no Brasil, ela vem de muito longe, até de muito antes dos militares, lá com Getúlio Vargas e tudo mais. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas, por enquanto, nós temos que ter ciência que não existe radicalismo e nem extremismo na direita. A direita é simplesmente direita. Somente direita.
democrático, não existe ditadura dentro do sistema liberal e conservador, né? Pode até ter as pessoas um pouco de conservadorismo, assim, só para maquiar nos costumes, digamos assim, em alguma ditadura, mas é muito pouquinho, né? Eu quero deixar então essas considerações com vocês. Até a próxima.